Paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é a irmã Maria Luísa. Eu moro aqui em Maranguape, Fortaleza, Ceará, e me congrego na Assembleia de Deus. Esse testemunho que eu vou contar não é meu, mas eu acompanhei de perto e aprendi lições dele. Esse testemunho é de alguém que eu amava e que não quero que a lembrança dele morra na memória das pessoas. Gostaria de pedir que a irmã do canal não colocasse ilustrações ou imagens no vídeo, porque eu acho que não convém, já que a pessoa não está mais entre nós. O testemunho que quero contar é do meu irmão. Minha mãe só teve nós dois de filhos, e ele se chamava João Amaro, como o meu pai. Ele era 2 anos mais novo que eu. Era chamado de Marinho, e era o xodó da casa, e o xodó dos meus pais, porque meu pai sempre quis que o seu primeiro filho fosse um homem, só que foi uma mulher, no caso, eu, né? Então, quando o Marinho nasceu, foi uma alegria tremenda para ele. Ele deu uma festa para a família toda, porque ele sempre teve medo, depois que eu nasci, que minha mãe só engravidasse de meninas. E eles tivessem que ter 10 meninas tentando ter um menino. Só que, depois de mim, veio logo o Marinho, na segunda tentativa, e isso foi maravilhoso para ele. Então, tendo tido um casal de filhos, minha mãe fechou a fábrica e fez ligação. Na minha opinião, ela se precipitou. Mas, como eu dizia, Marinho era o xodó do papai. Não que eu me sentisse menos amada por isso, mas eu achava realmente que o tratamento do papai com ele era demais. Tudo era exagerado. E só por ele ser menino. Se fosse possível, ele ganhava presente todo dia. Nem tinha mais graça os presentes de aniversário, porque quase todos os dias papai tinha alguma surpresa para ele. Claro que por isso ele cresceu mimado. Nada lhe era negado. Ele também ficou meio preguiçoso, folgado. Na hora de fazer o dever de casa da escola, por exemplo, era um Deus nos acuda. Minha mãe sofria um bocado com ele. Quando ela estava quase para dar uns tapas para que ele fizesse o dever, ele chorava. Meu pai aparecia e o tirava da mesa, dizendo: "Deixa o bichinho, você está assustando ele. Isso é jeito de ensinar?" Aí acabava que ele não fazia dever nenhum. Assim, meu irmão conseguia tudo o que ele queria. E eu não acho que ele era ruim por isso. Ele simplesmente foi criado assim. Foi uma sucessão de erros dos meus pais que eu acompanhei. Lá pelos meus 8 anos, nossos pais aceitaram a Jesus e nós passamos a frequentar a igreja. Meu irmão e eu fomos para o conjunto de crianças, depois para o conjunto de adolescentes e depois para o de jovens. Nessa fase eu era tranquila, mas meu irmão era ansioso e mimado como sempre. Foi bem nesse tempo que ele começou a querer namorar. Aí meus pais começaram a ter dor de cabeça com o Marinho, porque ele era assim. Ele conhecia uma menina na escola ou na igreja, se empolgava, dizia que gostava, ia na casa dos pais dela, se dizendo apaixonado, fazia um compromisso, aí depois desgostava e abandonava. E a menina ficava atrás dele, chorando. Às vezes os pais batiam lá em casa para cobrar as promessas que ele fazia, inclusive de casamento.
Meu pai, que muitas vezes tinha que resolver a questão e se explicar com a família da menina, com toda a paciência de cristão, enquanto Marinho se escondia em algum lugar do meu pai e da situação, para não ter que lidar com aquilo. Na igreja, ele namorou com duas irmãs do conjunto ao mesmo tempo. Quando elas descobriram, brigaram e se intrigaram. O pastor teve que se esforçar para reconciliar as famílias e, no final, uma das famílias ainda foi embora da igreja. Meus pais sofreram muito com essas coisas, pois isso revelava para todos a incompetência deles na educação de meu irmão. Mas o Marinho nem se comovia, não se incomodava. Ele causava o estrago e depois parecia não se importar. E por mais que nosso pai falasse, aconselhasse ou brigasse, ele fazia ouvidos de mercador. Ele dizia que as meninas faziam muito drama, que se apaixonavam muito fácil e que nada daquilo era motivo para tanto alarde, que logo logo aquilo tudo passaria e todo mundo esqueceria, e tudo voltaria ao normal. Era assim que ele falava. E mais uma vez, não estou falando mal do meu irmão, só para mostrar para vocês como é que ele agia. Já a minha mãe orava e jejuava, mas ele não mudava. Na verdade, eu acho que ele gostava até de ser assim, de fazer o que queria sem nunca ter que assumir responsabilidades ou consequências de seus atos, enquanto nossos pais resolvessem tudo por ele. E era assim, meu irmão. E é triste de contar. Aos 20 anos, ele engravidou uma menina e prometeu casamento a ela. Mas, quando ela percebeu que ele a estava enganando, porque sempre prometia levá-la em nossa casa para conhecer nossa família e nunca fazia isso, então ela foi sozinha numa clínica e tirou o bebê. Depois, ela foi lá em casa e, aos prantos e descontrolada, contou tudo ao nosso pai. Nesse dia, nosso pai chorou. Foi o único dia que vi meu pai chorando por causa dos problemas de Marinho. E sem falar nada ao meu irmão, ela foi embora dali e nunca mais a vimos. Nessa ocasião também, foi a única vez que vi meu pai castigando Marinho, ou pelo menos tentando. Ele tomou a chave do carro dele e disse que ele teria que trabalhar se quisesse usar o carro. Isso causou problemas entre ele e meu pai, e eles passaram a discutir por qualquer coisa. Não se falavam mais direito, nada era como antes, e isso também fazia meu pai sofrer. Marinho era o companheiro de meu pai, mas agora eles se distanciaram. Minha mãe continuava orando toda madrugada para Deus salvar e transformar o filho dela. Um dia eu estava orando com ela, e ela, chorando à beira do desespero, fez uma oração que eu acho que nenhuma mãe deveria fazer. Ela orou assim: Senhor, se meu filho vai viver só para envergonhar o teu nome, então prepara ele e leva. Eu parei de orar nessa hora e olhei para ela e pensei: é claro que Deus não vai atender a essa oração, né? Mas, depois disso, por incrível que pareça, meu irmão se acalmou um pouco mais. Passou mais tempo sem aprontar. Passava mais tempo em casa. Estava estranho, muito quieto. Minha mãe dava glória a Deus toda hora, dizendo que Deus estava operando. E eu creio que estava. Quando ele completou 23 anos, houve um culto
de ação de graças lá em casa. E Deus usou o pastor com muito poder na palavra. E o meu irmão, que ia à igreja desde a infância, foi para a frente, respondendo ao apelo do pastor quando perguntou se alguém queria aceitar Jesus. E ele foi para frente, chorando. Ninguém entendeu nada, mas eu entendi. Ele não era crente ainda. E aquele era o dia em que Deus marcou para ter um encontro com ele. Ele se desfez em lágrimas ali, ajoelhado, e o pastor orou por ele. E depois daquele dia, só se via Marinho com a Bíblia embaixo do braço, rindo, indo para a igreja. Não perdia um culto, nem um círculo de oração. Havia dias em que no círculo de oração só havia as senhorinhas, aquelas de cabelo branco, mas ele estava lá, o único jovem, o único homem, em meio às irmãs. O prazer dele agora era cantar louvor na igreja e ler a Bíblia. Aliás, foi nessa época também que ele descobriu que ele tinha voz para louvar. E era muito lindo. Minha mãe chorava toda vez que ele louvava na igreja. Quando eu dizia que ele estava indo à igreja demais, que não precisava ir todo dia, ele dizia: "Eu vou. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo para louvar. Tenho que aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando de agradar a Ele." E realmente era assim. Era lindo ver como Deus havia transformado meu irmão. Nosso pai estava muito feliz e tranquilo. E por uns meses foi assim, tudo em paz. Só que o inimigo das nossas almas não desiste e enviou para a nossa igreja uma moça que começou a visitar lá. E ela era linda, loira, alta, magra, bem arrumada, chamava a atenção de todos. O problema é que ela andava quase nua. E essa moça começou a se aproximar de Marinho. Foram se aproximando, conversando, rindo. E com o passar do tempo, eles até marcaram de chegar mais cedo, antes do culto, para ficar conversando. Meu pai não gostou disso e ficava preocupado, dizendo para o Marinho tomar cuidado, porque aquela menina não era crente, não era transformada como ele, era uma mundana, e isso não ia dar certo. E foi batata. Pronto, ali acabou a paz do meu pai. Aos poucos, eles foram se envolvendo, e Marinho se apaixonou perdidamente por aquela menina. E logo eles estavam namorando sério. E ninguém podia proibir, porque os dois eram maior de idade. Meu irmão, num instante, esqueceu os cultos, os louvores, a Bíblia. No início, ele dizia que ia converter ela, mas o que aconteceu foi que ela o tirou da igreja. Agora, eles viviam nas praias, nos shoppings, onde ela queria ir. Ele fazia todas as vontades dela. Ele saiu de casa para não ter que ouvir meu pai falando mal dela e acabou indo morar com ela, sem casar nem nada. Abandonou a família, a igreja, os amigos e etc. Já eu não aguentava mais ver minha mãe chorando e orando toda noite. E o silêncio dentro de casa, aquele clima de enterro. Meu Deus, como meus pais sofreram por aquele filho tão desejado. Quando minha mãe estava quase se conformando e dizendo: "Pelo menos ele está bem, na medida do possível. Daqui a pouco eles casam, vão ter filhos e a vida vai continuar." Sim, grande ilusão. Aos poucos percebemos que ele não vinha mais lá em casa. E era ela quem proibia ele. Descobrimos que ela tinha sido mulher da vida
e tinha sido casada já 2 vezes. Pelo menos era isso que falavam as poucas pessoas que a conheciam lá no nosso bairro. Ela morava a poucos quarteirões da nossa casa e parece que havia chegado há pouco tempo por lá. Um dia eu vinha da padaria e encontrei Marinho. Parei, abracei-o, perguntei como estavam as coisas, se ele estava bem. Ele disse que sim. Numa mão, ele trazia uma garrafa de cerveja, que eu ignorei, e na outra, uma sacola grande. De repente, a sacola que ele trazia rasgou e caiu um monte de coisas no chão. Eu não percebi o que era e fui me abaixar para pegar, para ajudá-lo. Mas, quando olhei com mais atenção para as coisas que estavam no chão, eu levantei bem depressa e fiquei ali parada. Deixei que ele juntasse tudo sozinho. Aquelas coisas eram, como é que eu vou dizer, umas coisas que os casais do mundo usam na intimidade, coisas que vendem nessas lojas, enfim. Tinha até um objeto de borracha da cor da pele humana, simulando o órgão genital masculino. Vocês me entenderam, não é? Então, eu me despedi e deixei ele lá, sozinho, tentando carregar aquelas coisas na mão. Fiquei pensando, meu Deus, parece que o saco rasgou de propósito. Parecia que Deus queria que eu visse aquilo. Meu irmão não estava bem. Com certeza ele era escravo dos caprichos daquela mulher. Sim, ele não era um anjo, mas aquilo já era demais. Eu sabia também que aquela mulher não tinha condições nenhuma de vida, e Marinho é que bancava a casa dela com o dinheiro que meu pai dava a ele. Então, eu senti, depois daquele episódio, que ele ficou muito envergonhado por eu ver aquelas coisas. Por isso, ele disse rapidamente que tinha que ir embora, porque a fulana, e eu não quero falar o nome dela, acho que vocês já perceberam, né? Mas rapidamente ele foi embora, dizendo que a fulana o estava esperando. Enquanto eu caminhava para casa, eu pensava, meu Deus, como pode? Alguém que ontem estava totalmente liberto e hoje está assim, escravizado pelo pecado. Porque a única palavra que descrevia a vida do meu irmão era essa, escravidão. Aí, Deus me trouxe à mente a imagem da fulana, essa, a minha cunhada. Desde que ela chegou na igreja, desde o primeiro dia, ela já colocou os olhos no meu irmão. Já foi se apresentando a ele, com aquelas roupas curtas e coladas, de cabelo feito, maquiagem pesada. Os cílios dela eram enormes, e as unhas também. Parece assim que ela veio preparada, de modo a ele não poder resistir. Como se fosse um plano diabólico, arquitetado para destruir meu irmão. Quando cheguei em casa, comentei isso com a minha mãe, e ela concordou, e disse, Satanás faz assim mesmo, se o crente não vigiar, ele cai. Mas vamos continuar orando, minha filha. A alma do seu irmão não vai se perder. Então passou-se o tempo, e um dia ele bateu no portão lá de casa. Meu pai não estava trabalhando. Somente minha mãe e eu estávamos em casa. Eu fui recebê-lo. Ele disse que tinha terminado com ela, porque ela o havia traído e expulsado de casa. Aí ele ficou lá em casa por uns dias, mas poucos dias, porque ele chorava dia e noite, não comia, não fazia nada. Então, acabou indo atrás dela, e eles voltaram e reataram. Aí, ficou nesse negócio. Eles voltavam e de repente ele estava lá em casa de novo, triste e abatido. Quando ele estava muito mal, ele se abria comigo e me contava algumas coisas. Por exemplo, ele me contou que o motivo da última separação deles foi que ela queria passar uma noite com ele
e também com outro rapaz, que ela conheceu num aplicativo, ou seja, uma noite a 3. Ele respondeu que jamais faria isso, mas também ele não queria perdê-la. E eles estavam nesse impasse, para vocês verem o nível de mulher que ela era. Porém, ele a amava e estava sofrendo demais. Ele me disse que a pediu em casamento, mas ela enrolava e enrolava e não queria se casar. Eu acho que ela não o amava. Irmã, era uma agonia. Eu percebia que ela fazia tudo para ele sofrer e fazia de propósito. Uma vez ele me perguntou se Deus poderia transformá-la se ele orasse, se Deus poderia fazê-la amá-lo. Eu fiquei tão triste nesse dia. Mas é claro que eu respondi que sim, e disse até que eu o ajudaria em oração. Ele amava tanto aquela mulher, ou estava tão iludido ou acorrentado naquele relacionamento, que estava disposto a apelar para Deus. Ora, se nem por ele mesmo ele queria orar, mas estava disposto a orar por ela. Meu Deus! Bom, eu estava orando por ele. Eu tinha esperança que Deus libertasse ele das garras daquela mulher. De qualquer maneira, porque ele estava sofrendo demais. Uma tarde, ele estava lá em casa e ela veio de carro com os amigos buscá-lo. Eles fizeram as pazes e saíram. Minha mãe havia pedido para ele não ir. Ela tinha preparado o prato que ele mais gostava, feijoada, e queria que ele almoçasse com ela, mas ele não ficou e foi embora com a fulana e com os outros. Passou-se o dia e então, lá pelas 7 da noite, alguém foi lá em casa avisar que ele tinha passado muito mal e estava internado num hospital do centro da cidade. Muito estranho, porque meu irmão tinha uma saúde de ferro. Para vocês terem noção, nunca ele tinha ficado internado num hospital na vida. Minha mãe e meu pai e eu fomos até lá. Chegando lá, minha mãe conseguiu entrar no quarto e falar com ele. Ele contou que estava na praia bebendo com uma turma de amigos e também com a família da fulana, com os irmãos, com os primos e etc. E a certa altura, depois de ingerir certa bebida, ele se sentiu mal e eles o levaram para o hospital e o deixaram lá. Minha mãe ficou um tempo com ele, orou por ele e ele se reconciliou com Deus. Quero chamar a sua atenção, irmã, para dizer que desde que ele se internou, em momento nenhum, a fulana, minha cunhada, esteve lá ao lado dele. Então, depois que ele se reconciliou, minha mãe se acalmou mais e fomos para casa, eu e minha mãe, para ela descansar. Meu pai, porém, ficou lá para esperar o resultado de uns exames que Marinho havia feito, para ver se descobriam realmente o que tinha acontecido com ele. Marinho nos pediu que passássemos na recepção do hospital e pegássemos as roupas dele, a carteira, o celular e tudo mais que ele tinha. E assim fizemos e fomos para casa. Quando chegamos em casa, minha mãe foi orar e ficou longo tempo no quarto orando. Eu fiquei na sala, descansando um pouco. Peguei o celular dele e comecei a mexer. A senha dele era igual à minha. Ele não tinha segredos comigo. Mexendo no celular dele, eu abri o Facebook. Vi fotos dele lá com a fulana, várias, muitas. E através do Facebook dele, eu entrei no Facebook dela. Comecei a olhar as fotos. A primeira coisa que reparei é que não havia nenhuma foto deles dois no Facebook dela. Era como se ela o escondesse de todos. Comecei a fuçar as coisas dela. Fucei, olhei até as postagens mais antigas
E, de repente, eu vi uma foto que me fez estremecer. Essa foto estava intitulada como Luto, Saudade Eterna. E nessa foto estava ela abraçada a outra moça. Aliás, eu reconheci aquele rosto de algum lugar, mas não soube exatamente quem era. Mas elas eram até parecidas. Só que a foto da fulana me chamou a atenção porque naquela época ela estava com o cabelo escuro e cacheado, muito diferente de como ela estava agora, muito diferente de como ela chegou na igreja, com aquele cabelo liso e loiro. Aí eu abri os comentários dessa dita foto. Tinha um comentário somente e dizia assim: hoje você faria mais um ano, mas onde estiver, feliz aniversário, maninha. Ah, foi aí que eu dei um pulo do sofá. Eu lembrei imediatamente quem era a moça que estava abraçada com a minha cunhada. Era a menina que o Marinho tinha engravidado anos atrás e que tinha sumido logo após ter ido lá em casa falar com meu pai e tudo mais. Eu corri e mostrei aquilo para minha mãe. Na hora, a minha mãe se lembrou dela. Mas será que meu irmão sabia daquilo? Para mim, ficou mais do que claro que se tratava de uma vingança. Nessa hora em que nós estávamos falando sobre isso, o telefone tocou. Era meu pai pedindo que fôssemos para o hospital. E nós fomos. Quando chegamos lá, meu pai já estava no saguão do hospital, nos esperando. E ele foi logo vindo em direção à minha mãe e abraçando-a, e dizendo que Jesus tinha levado o Marinho, que ele não havia resistido. Meus irmãos, foi uma tristeza só. Minha mãe desabou. Ela não esperava por aquilo, não naquela hora. Houve suspeita de um tipo de envenenamento, mas não se podia provar nada. Ele havia bebido muito e usado algumas outras coisas. Eu não quero contar sobre as investigações, porque a fulana, a minha cunhada, sumiu. Não sabíamos muito sobre ela. Na verdade, não sabíamos nada para poder localizá-la. Não sabíamos nem o sobrenome dela, nem nada. Onde ela morou, os vizinhos não conheciam ela pelo nome que nós demos. Mas acabou que o tempo passou e ficou a tristeza. Não quero me prolongar falando sobre as pessoas que fizeram isso com ele, porque nós não sabemos, e mesmo que saibamos, não quero falar. A justiça vem de Deus. Minha mãe e meu pai buscaram consolo no fato de Marinho ter se reconciliado com o Senhor em seu leito de morte, pois assim sabemos que ainda o encontraremos. Meu pai sempre diz: cada um faz suas escolhas, e ele fez a dele. De novo, quanto aos que fizeram isso com ele, vamos orar, disse meu pai, pois enquanto há vida, Deus pode operar o arrependimento. Meu pai vê esperança em tudo, graças a Deus. Mas essa é a história da breve trajetória do meu irmão nessa terra. Se puder servir de exemplo para alguém, fico feliz. Cada um escolhe seu caminho. Só não se esqueçam que Deus permite que nós colhamos todos os frutos daquilo que plantamos. Nem sempre Deus interfere nas nossas escolhas. E muito do que nós passamos, fomos nós que provocamos. Tantas pessoas perguntam: Senhor, por que estou passando por isso? Mas não olham para trás. Às vezes é a sua colheita. E aí só resta pedir misericórdia a Deus. Era isso que eu tinha a dizer, que possa ajudar alguém em alguma coisa. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a dona do canal e a todos os inscritos, em nome do nosso bom Jesus. Amém.